Primeiramente, good night to everybody. Brincadeirinha. É o seguinte, queria primeiramente aqui, antes de começar a fazer o desafio, parabenizar a pessoa que teve essa ideia brilhante, espetacular essa ideia. Essa é uma ideia sensacional. Queria eu ter tido uma ideia dessa uns 4 anos atrás. Isso daria um impacto enorme na evangelização do Brasil, na evangelização de Sorocaba principalmente, que é onde estou. Isso seria um espetáculo, porque nós teríamos muitos jovens pregadores da palavra, porque isso seria um incentivo a fazê-los buscar, aprender mais sobre a Bíblia. Seria ótimo para as gincanas de escola dominical, que faz tempo que eu não vou em uma, tenho até vergonha. Queria ter participado de uma gincana de escola dominical. A última que eu fui, se eu não me engano, foi lá para 2007, 2008, se não foi antes disso, na época que tinha escola bíblica de férias. Fora isso, faz um bom tempo que eu não participo de uma gincana dominical. Minto, em 2009 participei de uma em São Gabriel da Cachoeira. Lá o responsável pelos jovens era o Júnior, e ele nos fez participar de uma gincana, sendo que no meu time tinha eu, uma amiga minha, Isabela, e mais uma galera também. Só que eu não vou lembrar o nome de todo mundo, só lembro o nome da Isabela porque ela tinha o braço meio torto, a irmã da Letícia. Depois eu vou mostrar pra Letícia esse vídeo. E beijão, Letícia. Saudade da sua família. É o seguinte, eu parabenizo a pessoa que procurou fazer essa forma de evangelização, que para muitos vai ser uma forma de evangelização. Para nós que já conhecemos a Bíblia, será uma forma de fazer-nos aprender mais sobre ela e buscar mais saber um pouco do que Deus tem para falar para nós. Sem mais prolongamento do falação, eu queria deixar aqui o livro de Juízes, que eu gosto muito do livro de Juízes, no capítulo 6, versículo 12 em diante. Vou falar a verdade, 12 e 14. Diz assim: Então um anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio, e que é feito todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir da terra do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Quase que não sai. Versículo 14. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Como sabemos, na época do que foi feito o livro dos Juízes, que se passou toda a história dos juízes na época de Israel, sabemos que o povo de Israel é um povo que facilmente se desviava do caminho de Deus. E hoje em dia, por incrível que pareça, nós vivemos a época dos juízes da atualidade. Ou seja, o povo hoje em dia está fazendo como o povo de Israel antigamente. Quando não tem o foco total em uma pessoa que faz a obra de Deus, a pessoa começa a se desviar para um outro lado, em vez de seguir os caminhos que Deus traçou para ela. Assim era na época dos juízes. O povo de Israel necessitava muito de uma pessoa no comando, uma pessoa ali que fizesse buscar a Deus. E nessa época, antes de Gideão, havia um homem chamado Josué, que foi o sucessor de Moisés. E na época que Moisés morreu, antes de entrar na Terra Prometida, Josué assumiu o comando do povo de Israel. Tanto que nós vamos ver ali, lendo o livro de Juízes, que no início do livro de Juízes,
já está precedendo a morte de Josué, que era como se fosse um rei, um juiz, como se fosse um rei do povo de Israel. Enquanto Josué estava vendo, o povo de Israel estava seguindo a Deus, e seguindo a Deus, e seguindo a Deus. Só que chegou uma época que Josué morreu, e após Josué ter morrido, segundo diz o livro dos Juízes, o povo de Israel começou a se desviar, e começava a adorar outros deuses. E todo o povo o qual ele se misturava, ele após se misturar com o povo, ele começava a seguir os deuses do povo na época. E Deus foi vendo que não era bom para ele que o povo de Israel estivesse sem um juiz, sem um rei. Então, por isso, o povo de Israel começando, tendo seguido os outros deuses, os outros povos, começou a perder muitas batalhas que ele batalhava, e geralmente, se ele estivesse do lado de Deus, ele ganharia facilmente, sem precisar nem lutar às vezes. E por isso o povo de Israel começou a perder batalhas, e começou a se desviar. E nessa época, o povo de Israel tinha costume de colher o trigo para fazer os seus bens de consumo, o seu sustento, a sua alimentação. E provavelmente toda pessoa, pelo menos todo produtor de trigo, ele geralmente, além de dele consumir e dele poder repassar para outras pessoas, ele vendia para ter tipo uma espécie de capital para poder fazer mais produção e mais produção. E nessa época, os midianitas, eles ficavam espreitando o povo de Israel. E toda vez que chegava na hora de colher o trigo, os midianitas vinham e roubavam todo o trigo. Mas isso era porque Deus permitia, para que ele viesse fazer um plano, porque Deus já sabia tudo que ia acontecer. E dentro desse período, Deus estava procurando alguém que pudesse substituir Josué à altura. Ou seja, alguém que fosse inteligente, fosse estrategista e fosse uma pessoa que mudaria o rumo de Israel. E não achava, e Deus procurando e deixando roubar o trigo, Só que dentro de um período desse, surgiu um homem. Deus já sabia que tudo ia se acontecer. Surgiu um homem chamado Gideão. E Gideão, por incrível que pareça, ele era tão estrategista, o homem foi tão usado por Deus para essa situação, que ele, em vez de fazer a produção do trigo, separar o trigo no lugar certo, onde o trigo devia ser feito, ele usava o lagar, onde geralmente você jogava a uva, espreme a uva com os pés até formar o vinho ou o suco da uva, e deixando fermentar se transforma em vinho. E nesse período, Gideão foi um cara, como se fala, um estrategista brilhante. Ele trouxe o trigo para o lagar. Ou seja, o povo midianita, o exército midianita, quando via isso, falava: ele está malhando, ele está produzindo vinho, está produzindo suco de uva. Suco de uva eu não quero, eu quero trigo. Trigo dá mais dinheiro. Na época o trigo era como ouro. O trigo geralmente é ouro branco. Até o dia de hoje, o trigo é ouro branco. Quem tem trigo geralmente é muito rico. E produzindo ali, e o midianita não conseguiam roubar. Até que certo ponto Deus falou: achei a pessoa que eu quero fazer uma obra enorme. E nós trazendo isso para os dias de hoje, nós vemos que é o seguinte: Deus procura as pessoas que sejam estrategistas para fazer a obra dele. Pessoas que sejam inteligentes. Se não dá certo isso daqui, vamos tentar daquilo ali. Se não dá certo ali, vamos tentar juntar esse com esse para ver se dá um resultado efetivo para a obra de Deus. E geralmente quando não dá certo, cai no joelho e começa a orar que vai dar certo sim. Para crente não existe não, né? Não existe não vai dar certo. Existe sempre o que é impossível, Deus faz. Então, passado esse tempo, Deus enviou um anjo para falar com o Gideão. E nós vemos na história, como lemos aqui, que Deus falou para ele, depois de uma longa conversa, e ele
se fazendo de coitado. Não, Deus, que eu não sou isso, não sou aquilo, que eu não posso. Muitas das vezes nós fazemos isso hoje em dia, que eu não consigo, como Isaías fez. Eu sou uma pessoa de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. E Deus, ele sempre gosta de pessoas que buscam tirar uma prova dele, fazer desafio. Deus gosta de desafio. Então, por isso que eu falei, a pessoa que inventou esse desafio foi extremamente usada por Deus. Fala a verdade. Porque é o seguinte, assim ele vai de um certo modo a usar as pessoas para evangelizar, para fazer aprender mais, para fazer muitos lerem mais a palavra, porque muitos hoje em dia preferem ficar geralmente no Facebook, na televisão. Muitos ocupam a cabeça com muitas outras coisas e não são desafiados a fazer nada, ou seja, não leem a Bíblia. Com esse desafio que lançaram, muitas pessoas vão começar a ler a Bíblia. E voltando à nossa história, nós sabemos que tudo o que aconteceu, e Gideão passou pelo teste lá, e Deus fez o teste com ele, e ele viu que era Deus na vida dele. E ele selecionou o pessoal lá, muitos soldados. Deus falou, não é esse tanto. E ele foi lá, fez mais um teste com Deus, não é esse tanto. Aí chegou até uma certa hora que ficaram 300 pessoas, 300 guerreiros. E Gideão começou, mas Deus, 300. Aí Deus falou para Gideão, Gideão, se a obra está na minha mão, se sou eu quem vou fazer, não precisa nem se preocupar. E como nós vimos na história, Gideão venceu a guerra e o povo de Israel saiu extremamente glorificando a Deus, porque Deus sabia como ia fazer, só procurava uma pessoa de coragem. Então, trazendo para o nosso dia de hoje, nós temos que ser ousados, temos que ter muita perseverança e temos que deixar de ser coitados, nos tratarmos como coitados. Ah, eu não sei fazer o que, eu não sei fazer aquilo, eu não sei fazer blá blá blá. Para com isso. Se você tem Deus à frente, não tem por que ficar se fazendo de coitado, porque Deus conhece nossos corações e sabe como é que nós... Se Deus falou que a gente vai fazer, é porque nós somos capacitados e todos nós sabemos do que nós somos capazes de fazer. E Deus aproveita para usar cada qualidade que Ele nos deu para fazer a obra dele. E é melhor parar por aqui porque o tempo já está se estendendo. E eu agradeço pelo desafio da minha irmã. Valeu por me... Mas aí eu vou desafiar duas pessoas. Um é meu primo Lucas Pereira. Eu tava pensando em duas pessoas do Rio de Janeiro, mas eu vou desafiar uma, porque ela vai desafiar essa pessoa que eu ia desafiar, provavelmente, porque ele toca na igreja dessa pessoa, que seria o Igor, filho da irmã Andréia. E provavelmente uma outra pessoa que eu vou desafiar, eu não sei, mas eu vou pensar bem, vai ser aqui de Sorocaba. Eu não sei se ele já foi desafiado. Se foi, eu vou conversar com ele. Se ele já foi desafiado, eu vou trocar essa pessoa. Mas se ele não for desafiado, ele já está com um desafio lançado, que seria o meu amigo Glauber, Erickson Glauber. E é isso aí. Eu agradeço a oportunidade de poder falar um pouco da Bíblia para vocês. E quem gostou, para a graça de Deus. Amém.